Olá, gente linda! Mais um lugar com muita alma pra gente viver, Raquel. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Uma Ai, que honra. delícia! Bem-vindos ao Divã com Alma. Tô aqui com colinha, porque é começo já eu memorizo, mas também nem preciso, né? Então, gente, existem lugares que informam, outros lugares que transformam. E hoje aqui eu estou num lugar com alma, que é a casa da Raquel. E vocês vão conhecer um pouquinho dessa mulher maravilhosa, inspiradora, geminiana. Tem alguns pontos em comuns aí com essa gata, viu? Raquel, bem-vinda ao Divã com Alma. É um prazer. Que gostoso estar abrindo esse programa, né, esse universo que você está criando para essas mulheres. Obrigada. Eu que agradeço, ela brinda a casa dela e hoje a vida, as ideias, o coração para vocês que são tão importantes. E me dá uma ficha técnica aí breve para a mulherada ter uma noção de quem é Raquel Raposo. Bom, atualmente, porque nós somos várias versões, né? Então, atualmente, a Raquel é mamãe de gêmeos, de Gianluca e Catarina, de 6 anos. É casada há 17 anos com o Marcelo, que é engenheiro, chefe de cozinha. Então, eu atendo várias famílias que as crianças têm algumas restrições alimentares, gente que estão passando por momentos de transformação na sua saúde. E é um desafio também atendê-los, que para mim é um aprendizado todos os dias. Gestora de alguns outros negócios do ramo imobiliário. E é isso, né? E gestora dos meus próprios desafios. Somos, gente. Essa é a Raquel. Essa é a Raquel. Eu conheci essa maravilhosa no primeiro encontro Conexão da Priscila. Ela nos serviu ali um café que eu passaria o dia inteiro ali comendo, explodindo de tanta gostosuras. E depois a gente foi estreitando laços. Tive o prazer de ativar essa mulher. Que delícia, viu? Que delícia. E agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo aqui para conhecer um pouco mais dessa deusa maravilhosa. E quem a conhece, eu tenho certeza que vai adorar, e quem não conhece vai se inspirar. Então segura aí que eu vou trazer a primeira pergunta. Opa, vamos lá. Raquel Raposo, quem é você quando ninguém está esperando nada de você? Nossa, quem sou eu quando ninguém tá esperando nada de mim? Cara, eu sou um túnel bem escuro, silencioso, na paz, fico na minha, sou aquela pessoa que passa desapercebido. Eu sou essa pessoa que não quer ser vista. Olha, não quero ser vista, eu quero ser só tá no ponto observador. É isso aí, essa sou eu. É porque quando é de alguém que está esperando da gente, a gente sabe, né? Aí é aquela fazedora, mas essa mulher é desse lugar com alma que eu quero levar vocês. E aí, se eu pudesse conhecer a menina que você foi, o que ela me contaria da Raquel? Ela te contaria que curta esse presente que Deus te deu. Que a vida, gente, a vida é maravilhosa, independente de onde você esteja, onde você está hoje. Então, eu diria, aproveite dessa vida de hoje como se fosse o último momento da sua vida. E desde pequenininha, meu pai e minha mãe me ensinaram a fazer escolhas. E a primeira escolha que eles me ensinaram está dentro da gente, que é escolher fazer com que o nosso dia seja bom ou que o nosso dia seja ruim. Então, todos os dias quando eu acordo, eu escolho que o meu dia seja bom. Então, acho que é por isso que eu tenho essa alegria de vida. Então, a vida é um presente. Eu dizia muito isso para meus alunos, sabe aquelas lavadas depois de entrega de boletim? Eu reunia eles em roda e falava, é o seguinte, todos vocês têm escolha. Olha lá, tá vendo? Então a gente pode até não saber o resultado final, mas eu preciso escolher onde eu vou colocar minha energia, né? Exatamente. Esse lugar. Às vezes a gente coloca no lugar errado, né? Mas é do processo, porque tudo é um aprendizado. Nem sempre a gente tá né? A gente tá acertando o caminho. O caminho tá lá. Agora você vai ter que escolher, né? E é um desafio. Cada dia é um dia e vamos que vamos. A escolha a gente controla. Daí pra frente, aí é melhor sentir. Exatamente. Raquel, qual foi o momento da sua vida em que você dividiu entre antes e depois? Quando as crianças nasceram. Principalmente por serem gêmeos e serem um casal, né? Então, ali demorou, não foi logo no nascimento, não. Acho que depois de uns 6 meses que eles nasceram. Então, ali foi onde eu entendi que eu precisava me reinventar.
talvez deixar pelo menos uns 50%, 60% daquela Raquel que existia antes dos filhos, entender qual que era a nova Raquel, naquela turbulência, né? Porque criança pequena, 2, com demandas diferentes, e no meio de uma pandemia, né? Que logo depois veio a pandemia. Então foi um desafio e eu fiquei surpresa, assim. Mas assim, respondendo a sua pergunta, foi justamente nesse momento, tipo, quando os meus filhos nasceram, depois de uns 6 meses, que foi onde caiu a ficha. Caiu a ficha logo quando nasceu, né? Mas depois de você viver a rotina e ver tudo aquilo, cara, onde que eu tô? Onde que eu me encaixo nisso tudo? Porque é uma doação, né? Você se doa, se doa, se doa. Daí foi também um momento que eu entendi o que é amar de verdade. Até então a gente entende que amor é o que a gente tem com o marido, que teve com o namorado do passado. Mas quando veio os filhos, falei, cara, eu sou uma leoa, porque eu faço de tudo para deixar eles bem, né? E eu acho que esse momento foi onde transformou minha vida. Eu conheço a maternidade e acredito que esse é o lugar. Tem um marco nesse lugar, né? Total. Tem um marco. Houve algum momento na sua vida que você percebeu algo do tipo, eu não quero mais viver desse jeito? Ai, claro, né? Vários. Ai, meu Deus, mente de geminiana. A gente, eu tenho assim uma facilidade de eliminar tudo que não me faz bem. Então, tudo que é ruim, eu jogo fora e não lembro. Eu deleto com uma facilidade. Ah, mas teve um momento muito importante na minha vida, que foi há 2 anos atrás, quando eu tava numa crise de relacionamento e que eu entendi naquele momento que se eu não olhasse pra mim como essência, como mulher, e não resgatasse o meu amor próprio, cara, tudo aquilo que eu construí de família e de personalidade e também de carreira ia morrer, né? Ia ser enterrado de alguma forma, e não por mim, né? Porque quando a gente morre, é os outros que enterram a gente não sabe nem como que é, né? E daí aquele momento, assim, desse momento de crise de relação, foi onde eu olhei e falei, peraí, eu tenho 2 escolhas. Ou eu deprimo, ou eu pego isso como força para ser uma pessoa melhor. E isso foi uma força tão potente, para não falar outra coisa, que daí eu consegui resgatar o meu amor próprio. Então foi muito importante para mim isso. Eu não acho que foi ruim, foi importante. Eu acho que isso é importante para todas nós. Quando eu cheguei, você estava cozinhando, a gente estava até falando disso, né? Dessa questão do amor próprio, quanto a gente precisa se acolher e precisamos nos dar isso. É por isso que a comunidade Alma existe. É por isso que mulheres como a Raquel está aqui na minha frente. Porque a gente é dona do mundo. Eu acho que nós somos um ser muito bem escolhido por Deus. Ele tem um amor muito gigante por nós, porque a humanidade veio de nós. Tem noção do nosso portal e do nosso poder? A gente não pode desistir, se diminuir para caber. Então é desse lugar mesmo, né? De cada dia mais mergulhar nesse amor próprio. Não, com certeza. E assim, quando você começa a ver que na simplicidade, em pequenas coisas, tem alguns sentidos que você pode carregar para sua vida, isso só vai te somando. Por exemplo, quando a gente entende que a terra é uma mãe, porque dali vem os frutos que a gente colhe para a gente se alimentar e alimentar a nossa prole, e a gente se vê no lugar de mulher, como mulher, e fala, cara, olha a minha potência, como que eu vou como eu vou deixar isso morrer? Como eu não vou colocar isso em evidência? Como eu não vou amar isso? Né? Comparando uma mulher com um homem, cara, a gente tem o domínio de tudo, a gente consegue fazer diversas coisas, né? Em comparação ao homem, ele é focado, ele é objetivo, enquanto ele faz uma atividade, a gente tá fazendo 10, e a gente tá lá, acabada, mas inteira, né? Lá, assim, eu dou conta, eu seguro, eu vou. Então, olha o presente que Deus deu pra gente, e a gente vai simplesmente deprimir, jogar isso fora, ou anular isso em algum momento porque você tá passando por uma crise, ou porque você tá infeliz com o trabalho, ou porque você tá se sentindo mais sobrepeso. Não, é uma fase da sua vida que você tem que viver pra você entender e evoluir. É isso. É isso. Eu também acho que é isso. Você acha que em algum momento você precisou desaprender de alguma coisa para se tornar a mulher que você é hoje? Ai, com certeza. Com certeza. Principalmente em relação à profissão.
porque a gente vai criando hábitos e a gente vai criando habilidades em um segmento da nossa vida que a gente faz escolhas que engessam a gente, né? Então a gente acredita que a gente tá naquele caminho, a gente vai seguir, vai seguir, vai seguir. E de repente eu fiz uma transição de carreira. E pra mim ali também foi, cara, eu tive que começar do zero. Sua primeira carreira era? Tecnologia. Então assim, eu fui de TI, eu era gerente comercial em empresas de tecnologia. E a minha função, assim, o meu primeiro trabalho foi na área financeira. E depois do financeiro, eu falei, cara, eu quero trabalhar com uma coisa que seja mais versátil, customizável, porque é tudo muito engessado, né? Em termos, o produtinho, o CDB da vida, o consórcio da vida, né, o negócio lá da... Tá, mas o que eu posso trabalhar que seja personalizado, customizável? Daí eu fui para tecnologia, porque daí eu entendi que a demanda do empresário podia ser construída para facilitar a vida dele. E quando eu entendi essa construção e vi que era um universo fantástico, falei, cara, é aqui que eu quero mergulhar. E uma empresa que é do grupo Mitsubishi me entrevistou e eu estava quase entrando numa outra empresa. Assim, já tinha até passado por 8 etapas do processo de tecnologia também. Ele chegou, ele falou assim, olha, a gente, né, o RH falou, a gente tem várias etapas aqui para ter na empresa. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, me fala o que você tem para ver se eu me adequo ao que você precisa. Porque se a minha personalidade, se o que eu tenho para te entregar não é aquilo que você precisa, então a gente para por aqui. Daí isso foi o estopim. Então, aí que tá o segredo de algumas conquistas. É quando você consegue reverter o jogo. Você trazer para você de uma forma orgânica, sem cobrança. Então, quando eu entrei em tecnologia, não era da área de tecnologia, entrei em tecnologia, eles acreditaram em mim. Eu falei, olha, estou aberta para aprender. Se vocês quiserem, vocês me ensinem. Eu tô aqui, eu sugiro ficar 6 meses em treinamento, mas eu tenho certeza que eu vou ser a melhor vendedora. E eu fui a melhor vendedora. Então, em 2 anos eu bati todas as metas. Aprendi o que era tecnologia, mergulhei nesse universo, fiquei 15 anos trabalhando com isso. Daí veio a maternidade, onde foi o quebra do paradigma. Raquel, nova mulher, página virada. Depois veio a pandemia, outra página virada. E agora, aonde eu retomei meu sonho. Aí eu comecei a estudar a ancestralidade e ver o que eu posso fazer hoje que eu me identifico e que tenha sentido. A culinária. Daí foi quando eu comecei a estudar e hoje eu sou uma chefe de cozinha. Uma alquimista maravilhosa. Aliás, que almoço delicioso, viu? Você acha, ou melhor, qual foi a escolha que as pessoas talvez a princípio não tenham entendido, mas que salvou algo aí dentro de você? Teve esse momento na sua vida? Você fez uma escolha assim que de alguma forma você foi julgada, mas te trouxe benefício? Olha, quando eu saí de São Paulo e vim para Granja Viana, porque você sair de uma metrópole, né, de uma cidade bem urbanizada e você vir, por mais que seja próximo, você vir para um local mais isolado, teve um pouco de assim, poxa, mas é tudo muito longe. Mas o acesso da família vai ser mais restrito, né? A distância vai impedir que a gente esteja mais presente. Então teve essa resistência. Mas isso assim me afetou muito pouco, porque ali, como eu já tinha me transformado numa nova mulher, o meu foco foi, cara, qual que é o meu momento hoje? O que eu preciso para ser feliz hoje? O que os meus filhos precisam para poder ter uma vida melhor? E daí quando eu consegui unir a proximidade, né, de São Paulo com a natureza, foi aí que eu falei, não, cara, ninguém vai decidir por nós, é aqui que eu quero viver e é aqui que a gente vai ficar. E isso foi assim, fundamental para eu conseguir introduzir a educação para os meus filhos da forma que eu estou introduzindo, porque hoje a gente tem tudo dentro de casa, né? A gente tem a natureza, olha que coisa linda que tem isso aqui. Então hoje eles vêm aqui, eles não pegam a plantinha e maceram a plantinha, ele entende que a plantinha é um bebê, que ela vai crescendo. Quando que eu ia conseguir fazer isso num apartamento? O beija-flor que vem aqui nos acompanhar. Exatamente. Né? Então, assim, isso tudo é essência. Então, é um resgate de coisas que a tecnologia tá anulando na vida da pessoa, né? Mas foi, assim, um momento que não foi muito, muito forte, mas que eu senti um certo impacto em todos da família. E como eu sou muito família, isso me afetou um pouco, mas eu consegui, falei, não, é isso que eu quero e eu vou seguir, vocês que se adaptem. E ó, deu certo. Deu certo. Que delícia. Tá servindo pra você isso? Pensa aí. Me fala uma coisa.
Existiu algum momento na sua vida que você se abandonou um pouco mais para caber, para agradar ou para ser aceita? Sim, vários momentos, né? Quando a gente trabalha no mundo corporativo, que é tudo muito, tipo, muito cheio de regra, né? De diretrizes, e você ter que seguir um caminho que você olha e fala, cara, mas isso podia ser diferente, podia ser melhor, né? E você não tem espaço para falar, não tem espaço para promover algo inovador, então é muito complicado, né? Porque eu sou uma pessoa muito criativa e eu vejo oportunidade em muitos lugares, e daí você viver num mundo corporativo que te engessa de uma forma que te empedra mesmo, né? Que você fala, ó, você quer viver aqui, você quer seguir a carreira aqui, ou você, né, faz isso ou sai fora. Então é muito complicado. Hoje eu tô com 44 anos, então eu tô falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás era mais difícil. Daí aqui de 15 anos para cá já tem mais flexibilidade. As empresas abrem espaço para que as pessoas consigam compartilhar suas ideias, brainstorms, né? Então é muito bacana isso, mas antigamente não. Ou você seguia aquele caminho ou tava fora. Rígido, né? E hoje em dia já não. As empresas pedem, pelo amor de Deus, temos vagas. Cadê as pessoas para trabalharem aqui? E olha como as coisas mudam, né, em tão pouco tempo, 20 anos, e olha como o mercado era antes e como está hoje, né, os empresários pedindo, por favor, venham trabalhar aqui. Antigamente não, você ia lá, fazia uma entrevista e tinha 500 ali junto, concorrendo com você. Então olha como que muda, né, é muito louco isso, né, mas assim, acho que na vida profissional, quando a gente quer ganhar dinheiro para poder construir patrimônio, e a gente está naquela busca, né, de uma melhor posição, a gente abre muito, né, a gente aceita muita coisa que a gente não acha tão legal, mas tem um propósito aí, né? É verdade, tem um propósito. Será que você está passando por isso? Fica uma reflexão aqui. Você sabe que a gente curte muito, trabalha com constelação familiar, né? Existe algum padrão na sua família que você decidiu e falou, isso para em mim? Ah, tem, da escassez. Eu acho que esse padrão está em todas, em maior ou menor grau. Da escassez e de você também, eu não sei exatamente a palavra que usa, mas quando uma mulher, principalmente, ela se sente na obrigação, ela acha que ela só tá aqui para servir. É escassez isso também? Não, né? Eu acho que não, né? Mas eu acho que é a servidora mesmo. Porque assim, a minha origem, ela vem do lado materno, de Índia, do Paraguai, esqueci. Bugre. A minha tetravó era bugre. E ela foi raptada pelos portugueses na época da exploração. E daí o português acabou ficando com ela e ela fez família, até que ela era uma índia que tinha filhos de olho azul. E daí vieram pro Brasil. Então você, tipo, já vem daí, né? Então uma tetravó que já tem esse histórico de ter sido explorada, violentada, né? De ter aberto mão de sair do seu meio, né, da sua família, para poder viver um outro mundo. Depois veio a minha bisavó, que era parteira, né, e ela era curandeira, então ela trabalhava muito com ervas, ela cuidava das pessoas, ela ganhou até uma medalha da cidade que ela morava, de ser uma parteira muito bem sucedida, mas era humilde, ela dormia com um pinico debaixo da cama dela. Então, assim, numa casinha de sapê, assim, muito humilde. Daí minha avó materna, que era costureira, e teve 5 filhos com muita dor. As gravidezes dela foram, assim, não foram com amor, foram com muita rejeição. E minha mãe, que ela era a terceira mulher, né, dos 5 irmãos, era a mulher caçula, depois vieram 2 homens, que ela era mais a mãe dos meninos. Então os meninos vieram e ela cuidava, 6, 7 anos ela cuidava dos irmãos.
E tudo muito difícil, né? Minha avó, ela trabalhava, antes de ser costureira, ela trabalhava com carvão. Então carregava sacos e sacos de carvão nas costas. E assim, muito sofrido. E todo o dinheiro que ganhava, o dinheiro era como se fosse ouro. Então não podia tocar, era tudo guardado. Até que no final da vida ela falou que o sonho dela era conhecer Brasília. E daí minha tia levou ela para Brasília. Depois ela teve Alzheimer, ficou durante 7 anos com Alzheimer e morreu. E todo o dinheiro que ela conseguiu juntar acabou ficando para os filhos. Olha só. E era tudo muito controlado. Tudo que você colocava no prato, que colocava, tinha que comer. Muito louco isso, né? Então eu falei, não, isso daqui pra mim não é. Até que hoje eu tenho o meu castelo. Eu falo, gente, né? Eu sou totalmente diferente Posso de fazer muita diferente, gente. né? Exatamente. Mas é o que a gente fala, nem melhor nem pior, e apenas diferente. E eu acho que muitas de nós, eu diria que 99% carregamos essa dor. Hoje eu brinco com as mulheres e falo, deixa os homens carregar as suas sacolas. Para a avó que carregou carvão nas costas, pra gente é muito fácil carregar qualquer coisa hoje. Exatamente. E é engraçado que quando a gente se aprofunda nesse estudo da nossa árvore genealógica, a gente entende algumas dores que a gente tem, né? Principalmente físicas, porque o osso não dói. E muitas vezes a dor do osso, eu aprendi que é o espírito, né? É a alma que está ancorada ali no seu osso. E hoje eu vejo que fisicamente a minha estrutura, onde que mais me dói, são os ombros e o quadril. Olha que louco, o quadril de tantas parideiras, né? De tantas crianças que vieram ao mundo, toda essa geração. E dos meus ombros de terem carregado muito esses sacos de carvão nas costas. E os pesos, né? Total. Diversos. Total. Faz muito sentido. E o abandono da vaidade, né? Total. Porque é uma pessoa que porque é o que tinha, né? Mas cadê a vaidade? Cadê a beleza da mulher? Não dá. A beleza do ser interno? Aquilo tudo, a pessoa às vezes ela nasce até sem saber o que isso, o que isso significa, o que isso é, né? Exatamente. Então é muito louco isso. Por isso devemos honrar e fazer o melhor que a gente puder. E aproveitando nesse lugar de corpo, né? O que você ainda está aprendendo hoje sobre amor e relacionamento? Ai, olha, uma coisa que eu aprendo todos os dias. A me amar em primeiro lugar. Porque a mulher, ainda mais quando tem uma família, ela é o pilar de sustentação. O homem é a estrutura. Então eu vejo muito assim esse papel do homem ser a base, ser o cara que é o provedor, né? E o resto, ele só é o provedor, o resto tá tudo com a mulher. Então se nós não nos armarmos, a gente não cuidar internamente do nosso corpo, porque isso tudo é uma máquina. As escolhas do que você vai comer, as escolhas da hora que você vai dormir, beber água o dia todo, porque 60% do que somos é água. Então, se você não tomar água, não adianta, você vai ter pedra no rim, você vai ter a pele flácida, você vai ter o cabelo que vai cair, é só por causa da água, a unha enfraquecida. Então, assim, são escolhas que a gente vai fazendo na vida, que compõem o nosso organismo, estrutura o nosso organismo de uma forma que você consegue ter vida aqui dentro, e se amar, e se olhar, e falar, cara, eu sou a essência de mim mesma. Então, se você não se ama, você não consegue ter uma relação com seu marido boa, você não consegue compartilhar com os seus filhos, ou ensinar os seus filhos, né, propor novos ensinamentos. Então, eu acho que a base da gente ter uma vida com qualidade e saúde é a gente se amar. E ouvir o que o nosso corpo tá nos querendo dizer. Então, eu tô com a unha fraca. Por quê? É porque é genético. Muitos anos eu achava que eu tenho a unha muito fraca. Não, é alguma coisa que tá faltando dentro de você. Daí você vai suplementar isso fora? Pode ser, é uma solução prática. Mas, gente, a Terra tá aqui. Ela tá te dando tudo que você precisa. Então, vamos fazer escolhas inteligentes. E isso também foi algo que, com a minha visão de 12 anos pra cá, foi que eu falei, cara, as pessoas estão deixando de entender que a nossa máquina precisa de substância, precisa de combustível. E de onde que vem esse combustível? Da comida. E se a gente não come direito e não escolhe o que a gente vai usar no nosso corpo, que é a pele, ela absorve, é uma terra, ela absorve tudo. Então escolhe o creme que você vai passar, escolha a pasta de dente que você vai colocar na sua boca, escolha o tipo de água que você vai tomar, o tipo de comida que você vai consumir. Isso tudo vai fazer com que sua máquina funcione, isso tudo vai fazer você se sentir mais bonita. Daí você vai entender a importância de você se amar. E você se amando, tudo flui. E o que não flui é porque tem que ir. Vai.
é porque não é pra ser, e vai embora, e tá tudo bem. É isso mesmo. É isso. Olhando nesse ponto de vista, né, desse auto-amor, desse autocuidado, muitas mulheres passam, né, pelas fases, assim, com muita dificuldade com o espelho, com o corpo, com aquilo que é plantado, com esse padrão que você tem que ser XYZ. Como que você vê hoje a sua relação com o espelho? Cara, eu me amo tanto, eu me acho linda, até o dia que eu tô mais feia. E é mesmo, viu? Linda, é mesmo linda. Por exemplo, a gente tem uma terrinha, né, uma rocinha, e toda vez que a gente vai pra roça, eu fico de férias de tudo. De creme, de shampoo, de condicionador, de tudo. De secador de cabelo, de tudo, tudo, tudo. Gente, eu me olho no espelho e falo, caramba, meu, você tá parecendo uma mulher das cavernas. Mas eu me amo tanto quando eu tô assim, porque aquilo é uma forma que é um desapego. Sabe quando você se desapega de tudo? Ai, se eu pudesse eu até... Ó, pra não dizer que eu abdico de tudo, eu pego mel, açúcar e faço um esfoliante. Quando eu tô achando que a minha pele tá muito seca. É a única coisa que eu faço, né? Que a natureza me dá. Então é muito louco isso, né? Mas até fugir da pergunta. Do espelho. Do espelho, exatamente. Então assim, isso quer dizer o quê? Você se amar em todas as fases, em todos os dias. Essa sou eu e eu tô feliz assim, e tá tudo bem. O dia que você vai acordar bem, ok. O dia que você vai acordar feio, então bota uma maquiagem, bota um batom. Se apruma, minha filha. Exato, faz uma coisa no cabelo e tá tudo certo, você vai ficar bonita. É isso, temos essa beleza natural, precisamos honrar essa beleza natural. E o que tudo isso está dizendo, né? Se eu estou desleixada porque eu estou, se eu estou me empreguetando demais porque eu estou. Então tem sempre uma informação aí que a gente pode se aprofundar, né? Exato. Engraçado que você me fez resgatar uma lembrança de quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu achava que eu era assim, adulta, né? E já ia pras baladas, né? Fazia os esquemas lá, eu e minha prima, a gente ia pra balada. E um dos encontros que eu tive com a minha prima, ela falou assim, você teve um dia que a gente foi pra balada, que você veio no improviso aqui pra minha casa, que a gente ia pra Atibaia. E você não trouxe roupa, daí você pegou uma camisa do meu pai e botou um top, pegou a camisa, botou a camisa, amarrou a camisa, jogou no ombro e você foi pra balada se achando a pessoa mais linda do mundo. E eu olhei pra cara dela e falei assim, tá rolando uma inveja, mas eu pensei dentro de mim. E eu lembrei que nesse dia que ela viu que eu era a pessoa mais feia, eu fui convidada pra fazer parte de um composite de uma agência de modelo. Uau. E eu representei a Jovem Pan em alguns eventos em Bragança Paulista por causa desse dia que ela achou que eu tava feia. Só que eu tava me achando o máximo. E saiu do padrão, né? Saí do padrão. E eu fiz o que eu podia fazer e tava tudo bem. Eu saí feliz, porque eu fui criativa, eu chamei atenção, porque era uma coisa totalmente fora da curva. E fui contratada para ser modelo. E fiquei durante 2 anos trabalhando, assim, brincadeira, né? Coisa da juventude. E olha que louco, né? Às vezes a visão do outro não é a mesma que você tem. E qual que você tem que prevalecer? A do outro, por quê? Se a sua já tá muito sólida. Não, é você com você mesma. E é sobre esse magnetismo, né, que nós temos. E aí eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Exatamente. Que bom, aos 14 anos essa menina já sabia fazer o melhor. Né? Tá vendo? Com uma camisa do meu tio, uma camisa de velho. Aprendam, ensinem para as filhas, gente. Raquel, existe algo que você deseja viver, mas ainda precisa se dar permissão? Ai, gente, a gente quer viver tanta coisa, né? Assim, mas falta permissão aí em você? Quando a gente é casada e fica na rotina, muitas vezes a gente quer viver novos amores, né? Só que daí tem a palavra, né? Tem um compromisso. Então é complicado você querer viver amores e paixões que você vive na sua juventude quando você escolhe um casamento. Então são escolhas. Mas respondendo a sua pergunta é isso. Eu adoraria viver novas paixões. Porque é gostoso, é novo, é tudo muito mais colorido, né? Porque sai da rotina, dá aquele frio na barriga. E quando você tá casado, você não sente mais isso, né? Tem que renovar. Você acha que esse caminho tem renovação? Como que a gente faz para trazer esse frio da barriga aí para essa escolha? Não sei. Ainda tô nessa busca. Olha lá, vamos. O que vocês acham? Coloque aí. Eu quero pensar nisso. Mas eu tô nessa busca sem querer me separar, hein? Eu amo meu marido. É isso. Mas o friozinho na barriga é bom, né? É bom, sempre bom, é bom. É sempre bom. O que significa liberdade para você? Liberdade é quando você entende aonde que você tá inserido
E até quando você abrir a boca vai te fazer a diferença. Para mim, a liberdade é isso. É não você sair falando o que você quer, fazendo o que você quer, mas você primeiro observar os sinais da vida e você fazer ou agir ou falar de uma forma elegante que vai te trazer um benefício, mas que não vai afetar o outro. Porque eu entendo que a gente sozinho, a gente não é nada. E se você todo momento acha que você expor a sua ideia, expor o seu posicionamento, expor tudo, aquilo vai te fazer bem, muito pelo contrário, porque aquilo vai afetar várias relações. Só que isso demora um tempo, né? Porque é só a gente errando, e nesse ponto eu acho que sim, é errar, não é acertar, porque no erro que você entende onde que você tem que melhorar, que você consegue entender o que a liberdade vai te trazer de benefício. Porque não adianta você botar a boca no trombone e fazer tudo, se aquilo não vai te trazer benefício nenhum. Então é melhor você ficar quieto. Então muitas vezes eu vejo que a liberdade é você se calar e deixar fluir. A minha concepção de liberdade é essa. Eu acho que muitas vezes a gente acha que liberdade é fazer o que dá na telha. E a gente percebe o quanto a disciplina é coadjuvante da liberdade, né? Até coisas básicas, a disciplina de ir para uma academia, por exemplo, te dá a liberdade de ter um corpo que você gosta. Né? E ele não está atrelado, porque se eu for fazer só o que eu quero e comer só o que eu quero, viver só do jeito que eu quero, eu vou estar muito distante daquilo que eu gostaria. Então a gente precisa olhar para isso realmente com mais determinação, né? Com a nossa lupinha ali para falar, pera, será mesmo liberdade? Qual é a linha que separa isso? E aí você trouxe isso muito bem, que é esse lugar de deixa eu observar, deixa eu ver aqui para ver se eu não vou ferir o outro, né? Então, é uma reflexão bastante interessante e essa questão, eu acho que dá pano para manga e a gente precisa, sim, se libertar, principalmente das gaiolinhas douradas, das ideologias fixas, né? Daquilo que foi determinado para nós, mergulhar cada vez mais nesse lugar. E assim, e querendo ou não, essa liberdade, quando você entende, porque dói, né? Às vezes a gente quer fazer tudo que a gente, da hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e tá lá, foda-se o que o outro pensa, eu vou falar mesmo, vou fazer. Mas, gente, se a gente parar pra pensar qual é a consequência que isso vai te trazer, talvez o mundo seria muito melhor, né? Talvez as pessoas teriam mais compaixão, teriam mais empatia. Você pode estar aí, tipo, foda-se o outro, mas não, gente, o outro em algum momento da sua vida, ele pode te fazer diferença. Em algum momento da sua vida, aquele outro que você quer que vá para outro lugar, às vezes você precisa dele. Ele é um espelho seu. Exatamente. Então dói na hora, mas quando você entende que ali é a melhor forma é você ficar com você mesmo e respirar, porque a gente não respira, né? Daí pronto, o negócio vai. Daí você entende, fala, foi a melhor. Foi a melhor decisão que eu tomei. Aí a gente aprende a soltar, né? Vai aprendendo a soltar. Como você lida ou já lidou com medo na sua vida? Cara, eu preciso ainda entender o que é medo, sabia? Eu não tenho medo de nada. Olha que beleza. Nunca tive medo. Mete as caras, né? Eu acho que o único medo que eu tive na minha vida foi de perder minha filha, porque ela nasceu com uma doença rara. E se a gente não tivesse identificado o problema dela até 10 dias de vida, ela poderia morrer de desidratação. Ela tem uma doença que chama hiperplasia congênita da suprarrenal. Então ela não absorve sal. E quando uma criança, um ser humano não absorve sal, ele murcha, né? Então ele não hidrata. O sal é o que hidrata nosso corpo. Até que tem muitas dietas que falam, a dieta do jejum, ela funciona se você, quando acordar de manhã, pega um copo de água e coloca uma pitadinha de sal. Você vai ver que a sua vida vai mudar. E sal de qualidade, tá? De Mossoró, de preferência. Ele é diferente mesmo. É, muito diferente. Eu acho que foi o único momento que eu senti medo na minha vida, sabia? Porque era algo que não estava sobre o meu controle. Olha que louco isso. Agora, medo de altura, de bicho, de ir num emprego e perder, de não conseguir, não sei, eu não sei. Eu acho que eu fui tão doutrinada pela minha mãe, pelo meu pai, principalmente, que ele é muito destemido, a encarar os desafios e não ter medo, que medo é uma coisa que pra mim não existe. Não existe. Ótimo. Mas isso é perigoso também, né? Porque quando a gente tem medo, a gente fica mais precavido. Por exemplo, eu andava de moto quando eu era jovem. Eu não tinha medo, eu corria igual uma louca até o dia
que eu quase sofri um acidente. Deu, opa, eu não encaro isso como medo, mas como tipo um alerta. Ó, tá vendo? Você tá seguro demais. Então, se você continuar assim, então é melhor você ficar mais alerta. Mas medo, cara... Que bom. Ele não te quero. paralisou. Precisamos aprender a fazer um módulo de medo para você trabalhar conosco. Eu posso descobrir alguns medos aí que eu não sei. Bom. Quem é essa mulher agora? Quem é Raquel hoje? E o que Raquel não negocia com a maturidade que tem hoje? Ai, gente, eu não negocio minha paz. Nem por dinheiro, até nem por filho, viu? Não negocio minha paz. E eu digo paz, não assim de não ter responsabilidade, não ter nada para fazer, não. É a paz de eu saber que todos os dias eu faço o meu melhor, sem dever nada para ninguém. E eu deitar com com a minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquila, sabendo que as minhas escolhas couberam somente a mim e as minhas escolhas terão consequências boas ou não, mas que foram escolhas bem feitas. Então isso me traz uma paz muito grande. Muitas vezes eu escolho coisas que talvez para mim seja muito bom e para o outro não. Mas quando você entende o seu amor próprio e o que você precisa para você ser feliz, você coloca limites e você vive feliz dentro desses limites. Mas isso te traz uma paz, porque foi uma escolha. Não foi algo que foi introduzido na sua vida, foi uma escolha. Então, acho que a paz demora para você entender ela e alcançar. Mas quando você entende e alcança, não tem preço. E eu não negocio ela. Para mim, é inegociável. Muito bom. Se você pudesse dar um conselho para essa mulherada e viver com alma, o que você diria para elas? Eu diria para elas... não deixarem de se dar a oportunidade de buscar ajuda quando você se sente fragilizada em algum setor da sua vida. Eu digo isso porque o único momento da minha vida que eu entendi que eu precisava mudar, eu percebi que eu precisava de terapia, porque eu não sabia a forma que eu poderia iniciar essa mudança. E uma terapeuta me ajudou muito. E até então eu não acreditava nisso. E quando eu busquei a terapia em si, eu entendi que muitas vezes um profissional que está habilitado para isso, ele tem uma visão muito mais além daquilo que a gente quer enxergar, porque ele estudou para poder te passar esse conhecimento. E muitas pessoas se anulam ou se fecham achando que não, que eu dou conta de tudo, que eu faço tudo. Não. A gente não dá conta de tudo. Em alguns momentos da vida a gente vai precisar de ajuda. E nem sempre a ajuda tá com o nosso marido. Às vezes até piora quando a gente compartilha, né? O nosso filho, nossos pais. Mas tá com você e você mesma. E quando você entende que dentro de você não consegue respostas, então vai para um profissional. Porque daí ele vai te dar um caminho totalmente mais direcionado. Vai te clarificar a mente para que você siga com mais qualidade na sua vida. E se ame. Assim, nunca é tarde para começar. Se ame. Ah, tá incomodada com o seu cabelo? Corta ele. Tá incomodada com a sua unha? Pinta ela. Né? São poucas coisas que a gente pode fazer para que a gente consiga trazer esse resgate do amor próprio. Talvez o amor nunca existiu dentro de você. Né? Talvez o seu amor ele tenha sido sempre para os outros, não para consigo. Mas você vai entender que se você se amar, naturalmente as pessoas que querem você vão te amar sem forçar, ficar, né? E vão ficar. É isso. E quem vai. Quem vai. Sobre esse assunto da terapia, eu costumo dizer, né, que ter um terapeuta, ele vai pegar na tua mão e vai te mostrar um atalho. Você pode até conseguir sozinha, mas você não sabe quanto tempo você vai demorar dando voltas e voltas e voltas. Então, o que eu proponho para a comunidade Alma, né, o que a gente aprende em terapia, poder levar uma mulher para um lugar até onde eu fui, uma dor que eu vivenciei, é falar, ó, vem cá que eu vou te mostrar. Então, você economiza muito tempo da tua vida para você falar, puxa, eu não sabia que era tão simples assim. Até porque o outro tá fora. Quando você diz, né, o marido pode até atrapalhar, porque todo mundo junto, olhando para a mesma situação, você não enxerga. Mas a gente é tão bom em dar palpite na vida dos outros, por quê? Porque você tá vendo de fora, você fala, nossa, eu faria tal coisa. Para quem tá fora, tá tão claro. E o terapeuta, ele não vai te trazer para esse lugar de aconselhamento, ele vai te mostrar possibilidades. Então a gente cresce muito com isso. E por isso que autoconhecimento é tão importante. E é por isso que
Eu assino e faço questão de colocar aqui, a gente precisa viver com alma, a gente precisa se apoiar. Mulheres apoiam mulheres. Eu vou olhar, eu vou me inspirar e eu vou caminhar por esse caminho que faz sentido para mim. E tá passando da hora da gente deixar de ser julgadora pra gente ser colaborativa. E assim, e não é uma jornada fácil. Porque quando você tá nessa jornada, nessa busca de respostas para sua própria vida, vai ter um monte de gente que vai chegar no seu caminho e vai querer te derrubar. Ou com uma palavra, ou com um olhar, ou com uma ação. E cara, se você sabe para onde você quer chegar, você vai entender que aquilo aconteceu, que aquela pessoa te falou, aquele negócio que te machucou, talvez para você se fortalecer. E esse amor tá dentro de você. Então, doeu? Vai buscar o porquê que doeu. Será que eu não preciso me proteger? Será que eu não preciso me blindar? Será que eu não preciso entender mais a minha espiritualidade? Qual que é a minha missão de vida? Quais são os meus valores? Porquê o meu propósito de estar aqui? Né? Então não tenha pressa. Porque tudo tem que ter tempo, né? Porque é um processo lento. Mas quando você entender que e entrar nesse caminho, nossa, tudo fica tão mais claro. É maravilhoso. É maravilhoso. Quase chegando ao fim, eu quero que você me traga, se eu te pedir para você trazer assim 3 momentos muito especiais na sua vida, quais foram? Especiais da minha vida. Quando eu voei de balão a primeira vez. Foi muito lindo na minha lua de mel, que eu voei em cima dos palácios na França. Que chique, lindo, né? No Vale do Loire. Uau, lindo. lindo. Foi um sonho, assim, realizado, que foi uma coisa linda. Nossa, muito maravilhoso. Quando eu fiz Botox a primeira vez. Que foi justamente nesse momento que eu me abandonei e precisei me resgatar. E uma amiga minha falou assim: vamos fazer um botox aqui? Assim, de repente minha pele fez um glow, assim. Eu falei: uau! Gente! Onde você estava escondida, mulher? Exatamente. Não que botox tenha sido, mas você entende que foi, assim, um momento que eu me permiti viver e uma pessoa me apoiou, por mais que pra ela fosse um interesse financeiro. Mas que, cara, eu me senti tão linda. Eu falei: cara, hoje eu falo, eu não preciso de botox pra me sentir bonita. Tem outros meios que eu uso hoje, né, pra isso. Mas foi aonde me resgatou e foi importante pra mim. E, mais 2, quando eu casei, foi uma escolha. Eu falo, eu não casei porque eu fui obrigada, eu casei porque eu escolhi o marido que eu tenho, eu escolhi viver essa vida. Hoje eu tenho a vida que eu tenho porque foi uma escolha muito bem planejada. Então você quer algo na sua vida, não deixa rolar por inércia. Escolha, né? Abundância, se enxergue lá. Quando você se enxerga lá, cara, flui. Isso tudo que eu tenho aqui hoje na minha vida física, né, de material, eu tinha um livro de desejos. E eu lembro que eu morava num apartamentinho de 50 metros e eu tinha um quarto, assim, uma parede, e eu colava tudo. Um sofá, um tapete, um carro, uma casa. Hoje, depois de 15 anos, eu conquistei mais. Olha que louco. Porque eu já visualizava, é a lei da atração, né? Eu visualizava isso e eu conquistei. Então as questões materiais eu consegui conquistar. E daí, depois com o tempo, eu vi que precisava das espirituais, da alma. E daí foi quando, de 2 anos pra cá, eu comecei a estudar, a entender. Fiz um movimento com mulheres que eu queria provocar algo dentro de mim. E dali eu entendi que quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa se blindar, energeticamente falando. E eu estou nesse meu processo, por isso que o meu projeto, ele meio que deu uma congelada. E foi muito importante pra mim esse momento. Foi desafiador, porque muitas pessoas acharam que foi uma afronta e se espanaram. Outras pessoas se aproximaram, mas não era sobre as pessoas, era sobre mim. Muito louco isso, né? Muito maduro isso. Então foi muito importante isso pra mim. E quando os meus filhos nasceram, porque daí eu vi que se a gente... Foi uma escolha também, né? Porque foi tratamento. Foram 4 anos tentando. E quando eles vieram ao mundo, eu falei, poxa, eles não estão aqui para me suprir uma carência. Eles estão aqui para fazer a diferença no mundo. E o que eu posso fazer e passar para eles de conhecimento para que eles sejam pessoas diferentes? E hoje eu vejo que a maior diferença que um pai com uma mãe pode promover na criação dos seus filhos é estar presente com amor e com verdade. E os pais estão terceirizando essa parte. É verdade. E terceirizar, lá na frente vocês vão ver o problema. Eu posso ter problema com os meus filhos, mas não porque eu deixei de dar amor
deixei de fazer o meu melhor, né, de estar presente, mas porque eles fizeram as escolhas deles. Mas isso para mim foi um marco muito importante na minha vida. Quando eu entendi que a vinda deles, eu tinha que abdicar muita coisa da minha vida em função a eles. E para mim hoje isso foi um dos maiores presentes de doação. Eu dou o meu tempo, eu dou o meu amor para que eles sejam pessoas que vão fazer diferença para o mundo. E hoje eu vejo que depois de 6 anos, eles são muito diferentes de muitas crianças da mesma idade deles. E eu devo isso graças a mim e ao meu marido. A gente promove esse modelo de criação. Que coisa linda, gente. E para fechar a nossa perguntinha com alma, o que é para você hoje viver com alma? Ai, gente, viver com alma é deixar fluir. É você ter as suas intenções e não ficar, né, maçante, né, não ficar aquele negócio rígido, deixar fluir. Porque tudo, quando você sabe onde você quer chegar e você sabe o propósito, por que você quer chegar naquele lugar e você deixa fluir, isso é a alma te avisando que aquele caminho vai ser iluminado. Então sua alma tá te guiando e vai chegar, vai chegar. E a gente confia, né? Confia, tem que confiar, gente. Gente, isso é Raquel Raposo. Nós teremos outros encontros futuros, porque muitas mulheres maravilhosas vão estar nesse lugar para inspirar. E eu quero te agradecer muito por quem você é, por todas as aberturas que você sempre deu, por ter recebido você no Cairá, não só no Cairá, na minha vida, por você ter me recebido aqui, lá no seu apartamento e tantos outros momentos que nós vivemos. Você é muito especial. Muito obrigada. Você também. Sucesso, Ju. Você já nasceu para brilhar. Você sabe disso. Continua nessa jornada que é linda. Linda, muito, muito linda. E transformadora. Eu tenho certeza que esse amor que você tem aí dentro, que transborda, não é assim do acaso. Tem um porquê aí. Você precisa ver essa transformação nas pessoas. E você consegue ter esse dom e você promove isso. Parabéns. Bora. Vamos beber com alma? Vamos embora. Vamos mergulhar agora na piscina. Gelada, hein? Gelada. Beijo. Beijo, gente.